América. Direto de Nova York. Como sempre, participação do Barão aqui no Band News em alta frequência. Nessa semana, sempre mais cedo, abrindo o Band News em alta frequência, porque o Barão está de olho em todos os acontecimentos da guerra e de tudo ali na região de Israel. Boa tarde para você, Barão. Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, hoje participou de reuniões em Tel Aviv, a primeira autoridade americana a ir até Israel em meio a essa guerra que começou na semana passada. Blinken afirmou que os reféns estão sendo utilizados pelo Hamas como escudo. Ele esteve ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também o presidente Isaac Herzog, e prometeu esforços para resgatar os americanos que foram feitos reféns. Segundo ele, são 14 no total. Mais uma vez, Blinken afirmou que os americanos estão ao lado de Israel. A Casa Branca e o Catar concordaram em bloquear o acesso do Irã a 6 bilhões de dólares. São fundos que faziam parte de um acordo de libertação de 5 americanos no mês passado. O Blinken, depois de passar por Israel, segue numa viagem que vai ter pela sequência Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Egito e Jordânia, onde vai se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Hoje, pela primeira vez, o Abbas se pronunciou. Ele disse que rejeita o abuso, o assassinato de civis dos dois lados, práticas que violam a moral, a religião e o direito internacional. Há uma expectativa muito grande aqui em Nova York amanhã, Coutinho, para mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, reunião que foi convocada pelo Brasil, que está presidindo agora esse conselho. Mas não há nenhuma expectativa de um cessar-fogo. Essa possibilidade está completamente descartada pelos diplomatas. Há uma esperança de que se chegue à possibilidade de um corredor humanitário, saindo da faixa de Gaza, chegando até o Egito. Precisa de um acordo que seria fechado com o Hamas, com Israel, para não bombardear aquela área, e também para o Egito receber civis que estão interessados em deixar Gaza, inclusive brasileiros que podem sair por esse corredor humanitário, mas também essa possibilidade não é certeza que será acordada na reunião de amanhã aqui em Nova York, Coutinho. 10 horas da manhã pelo horário de Nova York, 11 horas da manhã pelo horário oficial de Brasília. Inclusive, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está no Camboja, já está embarcando para Nova York para participar dessa reunião. Barão, aqui, a Band News FM, os grandes meios de comunicação do Brasil estão fazendo uma cobertura maciça de tudo o que acontece em Israel. Aí nos Estados Unidos, eu tenho certeza que você já respondeu a essa pergunta algumas vezes na nossa programação, mas como é que está a cobertura da grande imprensa americana? Também, a cobertura é gigantesca, né? Com enviados até a região, não só a parte de Israel, mas também a parte onde está a faixa de Gaza, né? A tentativa de entender o que está acontecendo. É claro que aqui é uma visão muito americana, né? O Brasil, por exemplo, toda hora trata dos brasileiros que estão ali em Gaza. Os americanos tratam dos americanos que estão ali em Gaza, né? Que foram sequestrados, e também daqueles que moram naquela região. Mas, enfim, há uma cobertura gigantesca por aqui também, com os mísseis disparados dos dois lados, tentando entender essa logística, a possibilidade de entrada de alguma outra facção, algum outro grupo nessa guerra. Enfim, Coutinho, a cobertura por aqui também tem sido muito grande. Você falou muito bem, né, Barão, claro, cada país observa e lida de acordo com os interesses do próprio país. Você chegou a ver alguma notícia de muitos americanos que estão ainda em Israel e que estão sendo repatriados? Exatamente como o Brasil, Coutinho. Os aviões seguem trazendo americanos para cá. Não há grandes dificuldades, assim como o Brasil também não está encontrando grandes dificuldades em repatriar quem está em Israel. A dificuldade maior nesse momento é justamente quem mora na faixa de Gaza, além daqueles que foram sequestrados, né? A informação de que 14 americanos estão desaparecidos, foram sequestrados na ação do Hamas, assim como o exército de Israel disse que também tem brasileiros que foram sequestrados, que estão desaparecidos. O Itamaraty não chegou a confirmar isso, mas enfim, é informação do exército de Israel. De qualquer forma, são duas situações, né? Uma daqueles que moram, seja americanos, brasileiros ou qualquer outra nacionalidade.
E a gente perdeu aqui o contato, caiu o contato do Eduardo Barão direto de Nova York, mas o Barão vai voltar a conversar com a gente. Voltou, Barão. Você estava concluindo o seu raciocínio. Isso, são duas situações, né? Uma é daqueles que foram sequestrados, seja americano, seja brasileiro, enfim, na ação do Hamas, e tem aqueles que moram na faixa de Gaza e que agora desejam sair daquela região, voltar aqui para os Estados Unidos, ir para o Brasil, enfim. Então, é uma situação semelhante dos dois países. Estou acompanhando muito aí no Brasil as discussões com o Egito, né? O Brasil tentando, de alguma forma, que o país ali vizinho ajude, mas é uma situação complicada para todo mundo, né? Não é uma situação complicada apenas para os brasileiros que ali estão. Exatamente, né? O governo brasileiro conversando com o governo do Egito para que tente, de alguma forma, resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza via Egito.